Gatos já foram considerados criaturas místicas e mágicas, mas se cães são mais a sua praia, você provavelmente acha que todos os gatos são iguais, chatos e desinteressantes. Mas você já viu pessoalmente um gato que se parece como esse aqui antes? E quanto a esse? Eu acho que não é mesmo? Então se prepare, pois vamos dar uma olhada em alguns dos gatos mais raros que existem. Mas como sabemos que uma raça é rara? De acordo com a Associação de Criadores de Gatos, o maior registro mundial de gatos de raça, atualmente existem 45 raças conhecidas de gatos no mundo. Pode ser difícil acompanhar os números populacionais de raças específicas, pois essas informações geralmente não são divulgadas ao público. Mas a cada ano, a CFA divulga uma lista classificada das raças de gatos mais populares, categorizando-as pelo número de registros a cada ano. Em termos simples, o número de registros corresponde diretamente ao número de gatos nascidos naquele ano. Isso significa que os gatos com classificação mais baixa têm números de nascimento mais baixos, tornando-os mais raros. Então, sem mais delongas, vamos começar esta festa felina. La Perm. Todos já viram gatos de pelo longo, pelo curto e até mesmo sem pelos. Mas enquanto a um gato com permanente. A raça La Perm foi nomeada em homenagem ao popular penteado dos anos 80 por um motivo. Seria difícil encontrar outro felino que se pareça com um La Perm, graças ao seu pelo extremamente encaracolado, que pode variar de ondulado a cachos apertados ou cachos longos e espiralados, como em algumas outras raças raras de gatos. O La Perm surgiu como resultado de uma mutação genética espontânea em uma ninhada regular de gatos Tabby, em 1º de março de 1982. Linda Cole, proprietária de uma fazenda no Oregon, observou uma gata Tabby marrom chamada Speedy ter uma ninhada de 6 filhotes em um celeiro. Um dos filhotes se destacava sendo magro, sem pelos e com orelhas espaçadas. Em 6 semanas, desenvolveu um pelo curto e encaracolado esparsamente, com um padrão Tabby clássico. Linda chamou o gato de Curly, e à medida que mais gatos com pelos encaracolados apareciam na fazenda, os visitantes diziam a Linda que ela estava descobrindo algo especial. Ela iniciou um programa de reprodução e estabeleceu seus gatos únicos como a raça La Perm, e o resto é história. Eles podem parecer desgrenhados, mas seus pelos são leves e têm pouca queda, o que significa que, na verdade, não precisam de muita manutenção. Em 2023, os La Perms ocupavam a 43ª posição na lista de raças populares da CFA, tornando-os uma das raças mais raras do mundo. Os La Perms são gatos gentis, bondosos e que se dão bem com pessoas, mas não são tão carentes de atenção e pegajosos. Eles adoram a companhia de humanos e se adaptam bem à vida dentro de apartamentos e em casas, desde que tenham bastante brinquedos e entretenimento. Turkish Angora. Como o nome sugere, o Angora turco, que ocupou a 35ª posição na lista de 2023 da CFA, tem origem na Turquia, especificamente em Ankara, antigamente conhecida como Angora. São conhecidos por seu característico e sedoso pelo branco, sendo considerados tesouros nacionais em sua terra natal turca, tanto pela sua beleza quanto pelo temperamento doce. Na década de 1900, um programa de reprodução foi estabelecido no Zoológico de Ankara, na Turquia, para preservar a raça, que quase foi extinta. No entanto, em 1962, o coronel americano Walter Grant e sua esposa foram autorizados a levar para casa um par de angorás turcos, chamados de Yildiz e Yildiz, iniciando assim um novo programa de reprodução nos Estados Unidos. Embora olhos azuis cintilantes ou âmbar sejam a norma, uma das características mais legais do angorá é que é comum eles terem olhos encantadoramente coloridos de forma ímpar. Essa condição é conhecida como heterocromia e está relacionada à quantidade de pigmento de melanina nos olhos. Os angorás turcos são extremamente ágeis e geralmente são encontrados em lugares inesperadamente altos, como o topo de uma porta, por exemplo. Portanto, será necessário ficar sempre de olho no alto se você quiser ter um desses raros momentos registrados. Chartreux.
O deslumbrante e misterioso gato Chartreux é uma raça originária da França, que se acredita ter antigas origens. Referências aos gatos Chartreux podem ser encontradas na literatura francesa já no século XVI, quando eram criados para serem excelentes caçadores de ratos. Pesquisas indicam que os Chartreux provavelmente tiveram origem na antiga Pérsia e chegaram à França com os cavaleiros que retornavam das cruzadas. Os primeiros Chartreux eram presença constante em mosteiros franceses, companheiros ferozes dos monges cartuchos, protegendo os celeiros de grãos e roedores. Esses incríveis gatos são mais conhecidos por seus olhos cor de abóbora, pelo azul desejável e por seu rosto arredondado, que dá a impressão de que estão sorrindo. São gatos inteligentes com reflexos extremamente rápidos, explicando por que são tão eficazes na caça de ratos. Atualmente, eles caçam menos e passam mais tempo relaxando, sendo considerados companheiros atentos e gentis para a família. No entanto, são extremamente raros, ocupando a 34ª posição na lista de 2023 da CFA, o que é destacado pelo seu custo. Na verdade, um Chartreux com pedigree pode custar entre $1.000 e $1.500. Turkish Van. O Turkish Van não é apenas uma das raças de gatos mais raras do mundo, mas também uma das mais antigas. A raça existe na área isolada e montanhosa da região anatoliana oriental desde a Idade Média. Essa existência isolada ajudou a preservar suas características únicas até que fosse eventualmente descoberta pelo Ocidente em meados da década de 1950. Como você pode ver, este é um gato sedoso e impressionante, com um corpo branco e uma cauda extraordinariamente peluda. Fiel ao seu nome, o Turkish Van é considerado originário da região do Lago Van, no leste da Turquia. Quando Laura Lushington e Sonia Holiday estavam viajando pela Turquia em 1955, encontraram alguns gatos brancos de pelos longos com marcações de cor auburn na sua cabeça e caudas peludas. As mulheres receberam 2 filhotes que viajaram com elas e ficaram chocadas quando pararam perto de um riacho ou lago para ver os gatos nadando para se refrescar. Acredite ou não, os Turkish Van são às vezes conhecidos como o gato nadador, pois têm uma textura única em seus pelos semelhantes ao cachemir, tornando-os à prova d'água. O Turkish Van ocupou a 44ª posição na lista de 2023 da CFA e é considerado incrivelmente raro em sua terra natal, onde é considerado um tesouro nacional. Cerca de 100 Turkish Vans são registrados a cada ano e todos podem rastrear sua linhagem até os gatos originais trazidos de volta para a Inglaterra em 1955. Gato da floresta norueguesa. Gatos vêm em todas as formas e tamanhos, mas você já viu uma fera como essas antes? Este é o gato da floresta norueguesa e não deve ser subestimado. A raça robusta desenvolveu-se ao longo de centenas de anos de seleção natural em um clima rigoroso, resultando em um espesso pelo à prova d'água que o protege contra os invernos congelantes da Escandinávia. Este felino durão teve origem na Noruega e viajou com os vikings durante saques, mantendo seus barcos longos nórdicos e vilarejos livres de roedores. No entanto, até o século XX, o gato da floresta norueguesa já estava se tornando uma raridade em sua terra natal e estava em risco total de extinção na década de 1930. Planos foram feitos para garantir o futuro do gato, mas foram interrompidos pela Segunda Guerra Mundial, o que empurrou a raça ainda mais para a beira da extinção. Finalmente, na década de 1970, os noruegueses implementaram um programa especial de reprodução para protegê-los, e o rei Olaf até os designou como o gato oficial da Noruega. Hoje em dia, eles são um pouco menos raros, ocupando a 14ª posição na lista de 2023 da CFA. Sua estrutura grande e robusta pode fazê-los parecer imponentes, mas na verdade são uma raça muito social e dócil e orientada para as pessoas. Devido à sua robustez e habilidade, o gato da floresta norueguesa é a raça perfeita para uma família ativa e movimentada. Quem precisa de um cachorro de guardas quando se tem um desses rapazes durões, não é mesmo? Korat. Todos já ouvimos falar que gatos pretos são símbolos de má sorte, mas os Korats são exatamente o oposto. Esta raça é um símbolo de boa sorte na Tailândia, e até mesmo são dados como presentes a estrangeiros como sinal de honra e boa-fé.
A primeira menção dos Korats está no antigo livro conhecido como Tamrama, ou o Livro do Gato, guardado na Biblioteca Nacional de Bangkok, que se acredita ter sido escrito no período Ayutthaya da história siamesa, entre 1350 e 1767. A razão pela qual os Korats são tão desejados é a deslumbrante cor de seu pelo curto, descrita como azul com pontas prateadas, bem como seus cintilantes olhos esmeralda. Em 1959, o primeiro par conhecido de Korats foi importado para os Estados Unidos pela senhora Jeanne Johnson, depois de serem presenteados a seu marido quando ele se aposentou do serviço estrangeiro na Tailândia. Os Korats têm uma personalidade vibrante e são conhecidos por buscar atenção. Eles necessitam da companhia de suas famílias e podem ficar retraídos se deixados sozinhos por muito tempo ou se sentirem negligenciados. Os Korats estão entre as raças mais raras do mundo, ocupando a 44ª posição na lista de 2023 da CFA, e são extremamente difíceis de encontrar nos Estados Unidos devido às restrições de reprodução impostas em sua terra natal, a Tailândia. Laikoi. Lobisomens não são reais, mas os gatos-lobos certamente são. Este é o Laikoi, que se traduz aproximadamente para gato-lobo em grego. Esta é uma nova raça de gato experimental criada a partir de uma mutação em gatos domésticos de pelo curto ao longo dos últimos 10 anos. Os Laikoi, que ficou em 33º lugar na lista de 2023 da CFA, foi oficialmente reconhecido em 2011, depois que duas ninhadas separadas desses gatos, parcialmente sem pelos, foram apresentadas por Johnny Goble, Brittany Goble e Patty Thomas. Os fundadores realizaram extensas avaliações de saúde para garantir que a aparência incomum do gato não fosse causada por doença, e descobriram que o Laikoi foi criado devido a um gene naturalmente recessivo. Como pode ser visto, o Laikoi tem orelhas altas e pontiagudas e manchas esparsas de pelo, enquanto outras partes do corpo, como os olhos, queixo, nariz e focinho, são totalmente sem pelos. Apesar de sua aparência incomum, os Laikoi são muito leais e tendem a se vincular bem com as pessoas, tornando-os a escolha ideal para famílias. Será que eu sou o único que acha que eles se parecem um pouco com um velhinho rabugento? Maine Coon. Os Maine Coons têm uma das histórias de origem mais coloridas que se pode imaginar, pois ninguém realmente sabe de onde vieram. Em uma tentativa de explicar seu tamanho grande, padrões e caudas peludas, uma das lendas mais populares é que a raça é o resultado do acasalamento de gatos semidomésticos com guaxinins, o que, é claro, é biologicamente impossível. Outro mito é que a raça surgiu dos 6 gatos de estimação que Maria Antonieta enviou para Wiscasset, Maine, quando ela estava planejando escapar da França durante a Revolução Francesa. Já a teoria mais plausível é que são descendentes de gatos domésticos de pelo curto, cruzados com gatos de pelo longo, que podem ter sido trazidos para a América pelos vikings ou pelos marinheiros europeus durante o século XVIII. Sua estrutura muscular e pelagem luxuosa fazem com que pareçam realeza felina. A raça foi bastante popular durante o século XIX, mas no início do século XX tornaram-se cada vez mais raros. Seu declínio em popularidade foi tão severo que a raça correu o risco de extinção no final da década de 1950, até que um clube foi criado para dar nova vida à raça. Atualmente, os Maine Coons não saíram dos 5 primeiros lugares na lista de raça mais populares da CFA. Valkyria, a Maine Coon. Você consegue imaginar como seriam os gatos se parecessem com essas pinturas hilárias de felinos da arte medieval? Se um desses gatinhos aterrorizantes saísse da página, provavelmente se pareceria muito com isso. Acredite ou não, alguém não apenas colocou um rosto humano em um gato no Photoshop. Esta é realmente uma gatinha chamada Valkyria, filhote de Maine Coon, que pertence à criadora Tatiana Ostergeva. Não está claro o que a faz parecer tão humana. Talvez seja a estrutura óssea, as bochechas redondas ou a barba de homem idoso. Mas a internet simplesmente se apaixonou por ela. Então, eu precisava mencioná-la aqui neste vídeo. E se você está gostando do vídeo, inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Deixe também um comentário. E não se esqueça de compartilhar. Peterbald.
O Peterbold é um dos gatos mais estranhos desta lista. A primeira coisa que você notará é que eles são totalmente sem pelos, com orelhas enormes que parecem incapazes de ouvir um alfinete cair a quilômetros de distância. Mas não se engane, os Peterbold muitas vezes nascem com um leve casaco de penugem de pêssego, que pode mudar ou ser perdido durante os 2 primeiros anos de vida. Então, a aparente calvície nem sempre é um salvo-conduto para amantes de gatos condenados por alergias. Eles são uma raça altamente inteligente e atlética, frequentemente procurada por sua lealdade e natureza divertida em geral. Mas o pequeno número de criadores de Peterbold também torna este gato um dos mais raros do mundo. Eles são uma raça relativamente nova e foram descobertos apenas em 1988, na cidade russa de Rostov-Don, onde eram originalmente conhecidos como Don Sphinx. Mas não os confunda com a raça Sphinx, que é originária do Canadá e que surgiu por volta dos anos 60. São semelhantes, mas com características distintas. Após serem importados para a Europa e cruzados com gatos de pelo curto oriental, a nova raça foi conhecida como Peterbold, por não terem pelos. Os Peterbold exigem um pouco mais de atenção no departamento de cuidados pessoais e devem ser banhados a cada 2 semanas. Gatos sem pelos também têm um metabolismo mais alto, o que significa que consomem mais comida do que seus colegas peludos. Portanto, é melhor abastecer a despensa se você se vê como um futuro proprietário de um Peterbold. Burmila. O Burmila, que ocupa a 39ª posição na lista de 2023 da CFA, é um gato de tamanho médio, com um corpo muscular, mas elegante, reconhecido principalmente por sua reluzente e sedosa pelagem prateada. Sua aparência geral é um pouco parecida com a de um birmanês, mas com uma expressão um pouco mais doce e aberta. A raça surgiu quando a baronesa britânica Miranda von Kirchberg comprou um macho persa chinchila chamado Jamari Sandquist como um animal de estimação para seu marido em 1891. Antes de castrar o gato, ele se deparou com uma pequena e precoce fêmea birmanesa lilás chamada Bambino Lilac Fairberg. Quando uma faxineira deixou a porta de Bambino aberta um dia, ela conseguiu escapar para o quarto de Jamari. E bem, você pode imaginar o que aconteceu em seguida. O resultado foi uma ninhada de 4 gatinhas de pelo curto tão bonitas que a baronesa decidiu iniciar um programa de reprodução especial. A natureza exigente e travessa do birmanês, misturada à personalidade descontraída do persa chinchila, confere ao Burmila um irresistível temperamento único. Atualmente, a raça ainda é incrivelmente rara nos Estados Unidos, com muito poucos criadores no país. O Burmila é uma raça incrivelmente amorosa e exibe muitas qualidades de filhote até a idade adulta. Havana Brown. Se você é amante de chocolate, este é o gato para você. Na verdade, delícias de chocolate é a frase frequentemente usada pelos entusiastas do Havana Brown para descrever sua luxuosa pelagem de chocolate ao leite, suave e sedosa, que destaca seus brilhantes olhos verdes. A raça foi criada propositalmente na década de 1950, cruzando gatos siameses de ponto chocolate e ponto selado com uma pitada de azul russo. Eles foram reconhecidos pela primeira vez como uma raça oficial pelo Conselho Governante da Cat Fancy em 1958 e eram originalmente conhecidos como Chestnut Foreign Shorthair, antes de se tornarem Havana Brown em 1970. Os Havanas são uma raça curiosa voltada para as pessoas que sempre querem ser o centro das atenções e serão os primeiros a investigar uma batida na porta ou um barulho na cozinha. De 1988 a 1999, criadores de Havana Brown na América do Norte foram autorizados a começar a cruzar com outros gatos, como domésticos de pelo curto pretos ou azuis, ou siameses de ponto chocolate ou selado, para tentar aumentar o limitado pool genético. No entanto, a raça ainda é incrivelmente rara, ocupando a 42ª posição na lista de 2023 da CFA. Quem diria que gatos de chocolate eram tão difíceis de encontrar? Tonkinês. Não há dúvidas, o tonkinês é um dos gatos mais bonitos que você verá. Envolto em um suave e sedoso casaco de vison, com olhos cintilantes aquamarine, qualquer pessoa certamente se apaixonará por esta deslumbrante raça. Quanto à facilidade de comunicação, sua principal finalidade na vida é adorá-los. Esses gatos mimados adoram nada mais do que se enroscar em seu colo e desfrutar do seu carinho. A moderna raça tonkinês foi desenvolvida pela primeira vez através do cruzamento entre o siamês e o birmanês.
O primeiro tonquinês registrado foi conhecido como Wangmao, que foi trazido para os Estados Unidos em 1930, mas há menções da raça na poesia do Extremo Oriente desde o século XIV. A criadora americana Jane Barletta decidiu criar um gato intermediário entre o siamês e o birmanês, trabalhando com Margaret Conroy, outra criadora do Canadá. A dupla cruzou siameses e birmaneses para criar ninhadas fascinantes de gatinhos com pelagem bege e olhos aqua. Embora a raça seja muito procurada, ainda é relativamente rara, ocupando a 21ª posição na lista de 2023 da CFA. American Whitehair. O American Whitehair é uma raça única que teve início como uma mutação aleatória em uma ninhada de 6 gatinhos de pelo curto nascidos na fazenda Council Rock, em Verona, Nova York. O primeiro gatinho American Whitehair era um macho vermelho e branco, com uma pelagem escassa e encaracolada. Para surpresa do dono, cada pelo, incluindo seus bigodes, parecia ser ondulado e elástico. A criadora local de gatos, Joan O'Shea, viu o gatinho e conseguiu convencer o proprietário da fazenda a vendê-los para ela. O'Shea cruzou o gato único com uma das gatas de sua vizinha e ficou encantada ao descobrir que os filhotes nasceram todos com pelos encaracolados, mostrando que era o gene dominante. Além de parecer que ficou um pouco perto demais de uma chama aberta, o American Whitehair não possui características exageradas e é um gato doméstico de porte médio, bem equilibrado. São conhecidos por serem bastante tranquilos e felizes em descansar, a menos que estejam caçando insetos, expressando seus instintos naturais de caça. A raça foi reconhecida para registros pela CFA em 1967 e apareceu no final da lista desde então, ocupando a 45ª posição em 2023 e tornando-se a raça mais rara do mundo. Kalmani. Com um olho azul vibrante e o outro que varia de cobre a amarelo brilhante e verde, além de um rosto em forma de coração, maçãs do rosto altas e uma pelagem branca cintilante, o Kalmani é uma escolha certa para qualquer concurso de beleza felina. O nome Kalmani significa gema branca e acredita-se que a raça tenha sido uma favorita dos palácios reais de sua terra natal, a antiga Tailândia. Assim como o Korat, existem referências ao Kalmani nos antigos poemas do Livro dos Gatos. Por um tempo, a raça foi um segredo bem guardado na Tailândia, onde eram oferecidos como presentes de boa sorte e fortuna. No entanto, o interesse em ver esses gatinhos impressionantes cresceu no Ocidente. Em 1999, Colin Framet importou o primeiro Kalmani da Tailândia para os Estados Unidos e criou a primeira ninhada na América do Norte. Atualmente, a raça ainda é considerada extremamente rara, ocupando a 38ª posição na lista de raças mais populares de 2023 da CFA. Eles podem parecer majestosos, mas os Kalmanis são, na verdade, muito travessos por natureza e causarão confusões em qualquer oportunidade dada. Bengal. À primeira vista, você seria perdoado por pensar que o Bengal é um pequeno felino selvagem com suas manchas semelhantes às de leopardo e postura majestosa. Na verdade, esta raça relativamente nova foi criada em 1963, ao cruzar um gato doméstico com um gato leopardo asiático, também conhecido como Felis pangalensis, no qual o Bengal deriva seu nome. O objetivo ao desenvolver o Bengal doméstico era preservar uma forte semelhança física com seu belo ancestral selvagem. Ao mesmo tempo, o Bengal deveria ter a natureza amorosa de um gato doméstico comum, tornando-o um companheiro agradável e confiável para a família. A raça foi oficialmente reconhecida em 1986 e cresceu em popularidade desde então, ocupando o 5º lugar na lista de raças de gatos mais populares da CFA em 2023. Graças aos seus parentes felinos selvagens, os Bengals são uma raça muito ativa, constantemente em movimento, escalando lugares altos e investigando o ambiente ao seu redor. Os Bengals também podem ser treinados para realizar muitos truques simples e ficarão felizes em passear com coleiras ou brincar de pegar com seus donos. Embora sejam excelentes companheiros, você deve saber que os Bengals também são muito vocais, então talvez seja bom investir em alguns protetores auriculares. Caracal. Não são esses os filhotes mais adoráveis e incomuns que você já viu? Esses olhos azuis gelados e orelhas pontiagudas são simplesmente irresistíveis.
Mas se você adoraria se aconchegar com um desses filhotes de cor caramelo, você provavelmente deveria saber que ele crescerá para se parecer com isso. Isso porque o caracal é, na verdade, um gato selvagem nativo da África, Ásia Central e Índia. Embora não sejam oficialmente classificados como grandes felinos quando adultos, eles certamente são de tamanho médio e crescem muito mais que um gato doméstico, medindo de 73 a 78 centímetros de comprimento. Eles também podem pesar entre 8 e 19 quilos, então certamente não são gatos de colo. Embora sejam tecnicamente gatos selvagens, há alguns anos, a raça passou da categoria de predadores selvagens, estritos para serem considerados animais de estimação exóticos, que agora podem ser adquiridos com uma licença. No entanto, ter um caracal não é uma decisão que deve ser tomada de ânimo leve, pois eles têm demandas completamente diferentes dos gatos domésticos regulares. Em primeiro lugar, eles precisam de muito mais comida. Na verdade, caracais gostam de comer de 2 a 3 quilos de carne por dia. Eles também são bastante agitados e são conhecidos por serem destrutivos. Então, você pode ir se despedindo do seu novo sofá. Esses gatos raros provavelmente são mais bem apreciados em seu habitat natural. E então, quais dessas raças de gatos você achou o mais interessante? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. E como sempre, se você gostou do conteúdo de hoje, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para ser notificado quando postarmos novos vídeos. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!